Pessoal, a gente vai falar agora sobre a interleucina 6. A interleucina 6 ela é um importante modulador do sistema imunológico. E ela também é um importante marcador inflamatório, assim como o fator de necrose tumoral alfa, que a gente já falou. Alguns estudos têm demonstrado que a expressão da interleucina 6 ela está altamente ligada com o grau de obesidade. O grau de obesidade, intolerância à glicose e resistência à insulina. Lembra que eu falei que o fator de necrose tumoral alfa também está ligado à resistência à insulina? Então, essas duas adipocitocinas estão ligadas a essa questão da resistência à insulina, da intolerância à glicose. A interleucina 6, ela causa essa inibição da sinalização da insulina por diminuir, ela inibe a expressão do substrato de insulina, o IRS1. Diminui o substrato de receptor de insulina, o IRS1, levando à inibição dessa sinalização, a inibição da sinalização da insulina e a cascata do GLUT4. A cascata do GLUT4 tem que acontecer para ele se translocar para a membrana da célula, captar a glicose e gerar energia. Além disso, a interleucina 6, ela reprime a expressão de adiponectina. Lembra que eu falei da adiponectina, que ela é uma das adipocitocinas boas? Então, tanto o fator de necrose tumoral alfa quanto a interleucina 6 inibe a expressão de adiponectina, que é a citocina boa. Então, o grau de obesidade elevado vai aumentar a interleucina 6, aumentar a resistência à insulina, intolerância à glicose e inibir os receptores de insulina. Pessoal, nós vamos falar agora do inibidor do ativador de plasminogênio, o PAI-1, que é o sistema plasminogênio-plasmina atua fazendo a fibrinólise, fazendo a quebra, a degradação de trombos e coágulos, né? Então, esses trombos e coágulos vão levar à obstrução de fluxo sanguíneo. Quando um coágulo ele é formado, o plasminogênio ele é convertido em plasmina. Ele é convertido em plasmina pelo ativador de plasminogênio, que é uma enzima responsável pela degradação de trombos, como eu falei no início, de trombos e coágulos. O quadro de obesidade leva à ativação do inibidor leva à atividade do inibidor do ativador de plasminogênio, que é o PAI-1. O que acontece? O PAI-1 vai impedir que o plasminogênio seja convertido em plasmina, levando ao quê? Levando a plasmina, como não vai ter a plasmina, a formação de trombos e coágulos não vai ter degradação da formação de trombos e coágulos. E isso leva a um risco muito elevado de infartos e AVCs. Os trombos e coágulos vão ficar nas artérias e não vai ter a degradação, porque o inibidor do ativador de plasminogênio vai estar atuando devido ao grau de obesidade abdominal elevado. Vocês estão vendo o risco que é ter essa questão da obesidade e olhar a obesidade só como gastar mais caloria do que ingere. Não é só isso. Isso é muito básico, isso é muito pequeno. Olhar a obesidade e tratar o emagrecimento só como gastar mais caloria do que ingerir. É importante, sim, mas é muito mais importante gerar essas adaptações, essas alterações fisiológicas necessárias, não só para tratar a obesidade, mas para melhorar a saúde desses indivíduos. No caso, como o grau de obesidade está elevado, o inibidor do ativador de plasminogênio também está elevado. Essa pessoa vai ficar com trombos e coágulos nas artérias, tendo esse risco elevadíssimo de infarto e AVC. Então, a gente olhar a obesidade, o tratamento da obesidade, levar ao emagrecimento só como gastar mais caloria do que se ingere, é muito simples, é muito básico. A gente tem que olhar para a saúde, melhorar essas capacidades, essas alterações fisiológicas tem que ser gerada para esse indivíduo ter mais saúde. Pessoal, nós vamos falar agora sobre outra adipocitocina, que é a resistina. Como o próprio nome já diz, a resistina, ela atua aumentando o grau de resistência da insulina.
Então ela está altamente ligada com o desenvolvimento do diabetes tipo 2, devido ao alto grau, o nível elevado de obesidade abdominal. Ela atua também na diminuição da ação da MPK. A MPK, ela é importante, ela é uma proteína importante para lipólise e oxidação de gordura. Então, como a MPK ela atua na lipólise e na oxidação de gordura e diminui a formação de tecido adiposo, ela diminui a atividade da lipogênese, das enzimas ligadas à atividade da lipogênese. E como que eu estimulo a MPK? Eu vou estar falando mais para frente, um pouco mais detalhado sobre a MPK. Vai ter uma aula, um módulo falando só da atividade da MPK, como a gente estimula ela, mas por cima, a MPK ela é estimulada com depressão de glicogênio. Depressão de glicogênio, aumento da liberação de cálcio do retículo sarcoplasmático. E como que a gente consegue isso? Você vai depletar glicogênio em um treino intenso. Como que você aumenta a liberação de cálcio? Trabalhando mais, conseguindo concentrar mais músculos envolvidos em uma atividade. Então, por exemplo, se você vai treinar na academia e você vai fazer uma rosca direta, da onde que você vai liberar cálcio? Você vai liberar cálcio só do bíceps. E quando você fizer um movimento, por exemplo, um supino, que é um exercício multiarticular, da onde você vai estar liberando cálcio? Você vai estar liberando cálcio do peito, do ombro, do tríceps, de mais lugares. Então, exercícios multiarticulares contribuem para esse aumento da liberação de ter mais AMPK. Voltando ao raciocínio da resistina aqui, pessoal. A resistina, ela também estimula o aumento da atividade do fator de necrose tumoral alfa e da interleucina 6. Lembra que eu falei lá no início que esses dois estão altamente interligados às suas atividades. E a resistina ainda estimula o aumento delas. Então o que acontece? A resistência à insulina causada pela resistina se dá pelo fato dela inibir os receptores de insulina, que é o IRS1. Quando inibe esses receptores de insulina, não ocorre a cascata, a ativação da cascata do GLUT4, que seria a cascata do GLUT4, a translocação dele para a membrana da célula para captar a glicose. Então, a resistina, ela atua na resistência à insulina por esse fator, por ela inibir o receptor de insulina.